Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade, da nossa própria vida, em função da vontade do Senhor. O quanto nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, a estar no centro da vontade do Senhor. O quanto nós estamos dispostos a nos esvaziar de todo o nosso eu para sermos cheios da presença do Senhor na nossa vida. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Abra a tua Bíblia comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E eu, Jeremias, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava ali fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Deus chama o profeta Jeremias e manda Jeremias descer à casa do oleiro, porque Deus queria que Jeremias presenciasse todo o trabalho artesão do oleiro, toda a maneira como o oleiro ele conduzia ali a fabricação ou a modelagem daquele vaso. Então Deus disse a Jeremias que fosse à casa do oleiro, porque Deus precisava que Jeremias presenciasse. Jeremias, ele assistisse ali todo o trabalho do oleiro, porque Deus queria falar com Jeremias através daquela situação, através daquele cenário. E então Deus, após Jeremias ter presenciado todo aquele cenário, ter presenciado ali toda aquela cena ao qual ele foi ali colocado como espectador para ver. E Jeremias ali, ele percebeu que o oleiro estava modelando um vaso, mas como o vaso não havia ficado segundo a vontade do oleiro, o oleiro então ele desmanchou o vaso, ele amassou o barro novamente, colocou o barro em cima da roda e começou a modelar o vaso novamente, até que ele ficasse segundo a vontade do oleiro. E após Jeremias ter presenciado tudo aquilo dali, Deus então pergunta a Jeremias: não poderei eu, Jeremias, fazer de vós como fez este oleiro? Naquele momento, eu fico aqui conjecturando comigo como Jeremias se portou diante da voz do Eterno. E o que esse texto ele quer falar comigo e com você nesta noite. Nem sempre nós estamos realmente como Deus quer que estejamos
Nem sempre nós estamos fazendo aquilo que é do agrado de Deus. Nem sempre nós estamos preparados para ser usados pelas mãos do Senhor. Em algum momento, nós estamos exatamente como o primeiro vaso que o oleiro estava fabricando. Não estamos segundo a vontade de Deus. Aqui, nós somos o vaso e Deus o oleiro. Então, nós temos que nos permitir a sermos moldados toda vez que necessário for pelo Senhor, pelo nosso Deus. Então, nós temos que estar dispostos a sermos quebrados, amassados e remodelados toda vez que necessário for, porque se nós não estivermos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, nós não podemos de forma nenhuma cobrar alguma coisa do Pai. Porque é fácil quando nós apenas queremos, mas precisamos nos doar mais a Deus, precisamos nos submeter mais à sua vontade e ao seu desejo, porque a vontade de Deus, ela é e sempre será soberana. É por isso que eu disse no começo desse vídeo o quanto nós estamos dispostos a abrir mão das nossas próprias vontades, porque nem sempre ou na maioria das vezes a nossa vontade é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. É por isso que nós quebramos tanto a cara, porque achamos que sabemos o que é o melhor para nós, quando na verdade somente Deus sabe o que é o melhor para mim e para você. E quando nós não estamos preparados, ou quando nós nos apresentamos diante do Senhor como um vaso danificado, como um vaso trincado, porque não há como um vaso danificado ou trincado ser cheio. E Deus, Ele não remenda ninguém. Deus, Ele não vai remendar o vaso. Ele não vai reformar o vaso. Ele vai fazer exatamente como aquele oleiro ao qual Jeremias presenciou. Deus, Ele vai nos quebrar. Ele vai pegar o barro e vai nos amassar novamente, até que nós tenhamos liga. Aí depois que nós estivermos prontos para sermos remodelados, o Senhor vai começar a nos moldar novamente. Mas precisamos estar dispostos a isso. Precisamos estar dispostos a aceitar o melhor de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele nunca vai quebrar um vaso, refazer um vaso, se este vaso não tiver valor nenhum diante dEle. Existem vasos de honra e vasos de desonra. O que você quer ser? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? E nós, na condição de vasos,
nós não podemos nos esquecer que todo vaso, antes de ser vaso, ele foi barro. E eu e você, da onde nós viemos? Quando Deus fez o ápice da sua criação, aquele que seria segundo a sua imagem e semelhança, tudo o que existe, os seres, os animais, o céu, a terra e o firmamento, tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Mas quando Deus foi fazer o homem, Deus ele se encarregou de fazê-lo pessoalmente. Deus então desceu sobre a terra e colocou as suas próprias mãos no barro, e ele modelou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O oleiro do universo, ele nos modelou conforme ele desejava que nós fôssemos, e nos fez com as suas mãos. Então, que estejamos sempre dispostos a estar no centro da vontade de Deus, para sujeitarmos a sua vontade, porque quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, certamente nós seremos abençoados. Deus irá nos abençoar, irá sempre derramar uma porção dobrada sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Ele conhece o vaso. Deus não vai derramar nada em vaso estranho, em vaso danificado, em vaso trincado, em vaso que estiver desembocado, com a boca para baixo. E deixa eu dizer uma coisa para você: não basta estar apenas na presença, é necessário que você também esteja na posição. Vaso tem que estar na presença e principalmente tem que estar desembocado, com a boca para cima, para ser cheio do poder, da glória e da unção de Deus. Então, escolha nesta noite o que é que você quer ser. Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Então fique na posição, e se necessário for, permita que o oleiro do universo, ele te quebre, ele venha te modelar novamente, para que você seja um vaso de honra nas mãos dele. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.